Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quanto mais damos espaço para o Senhor, mais nossa vida muda para melhor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós percebemos a diferença que Ele faz em nossa vida. Dentro de tudo que nós podemos conquistar, a única coisa que é insubstituível é a presença de Deus, pois tudo aquilo que nós conquistamos longe do Senhor não traz satisfação. Então nós vivemos num eterno loop, numa eterna busca, numa eterna procura, tentando descobrir o que pode mudar o nosso coração, tirar o sentimento de vazio, de cansaço. E quantas vezes nós não oramos para Deus sem nem ao menos entender o que é o Senhor? Às vezes nós falamos porque as outras pessoas falam, nós tentamos imitar um comportamento que nós não conseguimos. Parece que Deus ele não faz a mesma coisa na nossa vida, porque para que nós possamos ter fé, é preciso conhecer a Sua palavra, sentir o Seu Espírito. Não nasce na vontade humana, mas é justamente quando nós não achamos mais solução no mundo que Deus ele faz todo o sentido e pode mudar tudo na nossa vida. Hoje nós estamos no episódio 1500 do Devocional. Você imagina quanto tempo, todos os dias, alguém tem despertado pela manhã, querendo que você fique mais perto de Deus, falando da palavra de uma forma aonde o testemunho ele é mais importante do que propriamente aquilo que está escrito. Porque até mesmo uma pessoa que não acredita em Deus pode ler a Bíblia. Até mesmo uma inteligência artificial ou alguém que nem sabe nada sobre o Senhor, ele pode ler. Mas como tudo está escrito de uma forma espiritual, através de parábolas, ele não vai entender. Então você precisa experimentar aquelas coisas para entender o que eu digo. E o que é um devocional? Vem da palavra devoção. É aquilo que nós fazemos para agradecer a Deus, para demonstrar o quanto Ele é bom. Aquilo me fez tão bem, mas tão bem, que eu quero que outras pessoas possam sentir esse amor e essa alegria. Se a gente vai lá no Salmos 19, versículos 7 a 10, a palavra do Senhor, ela diz assim: a lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confianças e dão sabedorias às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são sempre justos e se baseiam na verdade. Os seus ensinamentos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que o ouro mais fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Quem está conversando conosco? Davi. E Davi, ele se parece muito conosco, porque Davi, ele foi conhecendo a Deus na prática. Onde estavam as igrejas no Antigo Testamento? Você já se fez essa pergunta? Hoje nós olhamos como se a igreja fosse a única forma de encontrar o Senhor. Mas onde estava a igreja do Antigo Testamento? Olha quantos salmos, ou quando você lê a palavra salmos, lembra sempre de músicas. Os salmos eram os louvores daquela época. Quantos louvores ele não fez? Quantas batalhas ele não enfrentou? Quantas vezes ele não serviu? Ele pregou de formas diferentes. Ele ensinou as pessoas de formas diferentes.
Tanto que ele é a nossa referência, o homem segundo o coração de Deus, o homem que não tinha preguiça de servir ao Senhor, que não tinha medo de reconhecer as suas limitações e os seus pecados. Ao invés de ficar rotando divindade, ele não. Ele diz: Senhor, eu não sei o que eu faço, mas eu sei de uma coisa, que eu preciso de Ti. E ele consegue reconhecer aquilo que eu aprendi a reconhecer, porque foi através da palavra de Deus que eu conheci Jesus Cristo. Não foi através da igreja, não foi um homem que me ensinou, não foi nada. Foi a palavra. E conforme eu lia esse livro, que aparentemente é só um livro, algo dentro de mim mudava, algo dentro dos meus pensamentos mudava. Aonde existia tristeza, hoje já não existe mais. E há muito tempo. Eu já não sei mais o que é ter depressão, eu já não sei mais o que é ter desânimo, não ter vontade de viver. Se hoje eu vivo, é porque Cristo, Ele vive em mim. E Davi, ele diz: a lei do Senhor é perfeita. Você quer estragar a perfeição? Começa a questionar, começa a dizer: eu não concordo, isso eu concordo. Escreve a tua Bíblia, sacrifica o teu filho, faz alguma coisa por alguém, depois você vem falar o que é, o que não é. Sabe, senão a gente fica naquela arrogância, dentro daquilo que nós imaginamos, e nós sabemos que a nossa mente está corrompida, querendo dar palpite, opinião, é possível, não é possível, será, não é, não acho justo, não concordo, porque nós devemos amar todas as pessoas. Pode amar todas as pessoas, só que depois não reclama que alguns traíram a sua confiança, que você não merecia isso, que isso não é justo. Amar é justamente isso, é ficar com o justo e com o injusto. O amor, ele não descarta ninguém, assim como a oração e o perdão. Ela não parte das pessoas, ela parte da natureza de Deus. Não parte pela minha justiça, mas parte por aquilo que Deus é e aquilo que Ele me capacita a fazer. Sabe? Então, às vezes, a gente precisa aprender a ficar quieto. A gente quer ter uma opinião sobre todas as coisas, mas às vezes é melhor ficar quieto. Se as suas falas não for para melhorar o silêncio, fica quieto. Fala através da tua vida, fala através do teu comportamento, mas por palavras não. Ao menos que for para citar alguma coisa que está na Bíblia, algo que Deus fez por você, ao menos que sejam palavras de gratidão. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Uma coisa que é recorrente que eu escuto, que as pessoas dizem: eu estou cansado. Acabo de acordar, estou cansado. Estou sobrecarregado, eu não estou suportando mais. Quem dá força para nós? A palavra. Você lê a palavra todo dia? Eu não leio. Eu só vou na missa, eu vou na igreja uma vez por semana. Você imagina se você comesse uma vez por semana? Quanto tempo você duraria vivo? Talvez isso explique muita coisa sobre você. E nós dependemos da palavra de Deus. Por mais que você não tenha sabedoria hoje, por mais que você não tenha experimentado hoje isso, comece a experimentar, descubra por você como o Senhor é bom. Eu posso ficar aqui testemunhando: olha, eu mudei isso, eu mudei aquilo, e você pode estar pensando: poxa, mas eu sou tão fraco e a minha fé é tão pequena. Concordo. Da mesma forma que uma criança que a gente olha na televisão lá distante, que não tem o que comer, ela é magrinha, coitado, franzina. A partir do instante que tem o alimento todos os dias, o corpo dela vai desenvolvendo e aquele estágio anterior ele deixa de existir. E talvez essa pequenez espiritual, essa ignorância, essa miséria que nós vivemos, essa dependência emocional. Por que eu sou dependente emocional? Porque eu tenho fome de amor. Eu nasci para ser amado e eu acho que o amor é uma pessoa e eu sei que o que eu sinto é falta de amor. A única coisa que eu sei, que eu aprendi na Bíblia, que para mim foi o pontapé inicial de tudo, é que Deus é o amor. E quando eu comecei a procurar amor em Deus, sentindo o seu espírito, a minha alma, ela deixou de ser aquela criança franzina, deixou de ser aquele ser que vivia de fome, que buscava as migalhas de amor, tentando ver se sobrava alguma coisa de alguém, perseguindo as pessoas, pai, mãe, o relacionamento, e seja lá o que for, vasculhando, ver se alguém tinha um pouquinho de amor para me dar, uma quireirinha. E quando a gente vê o Senhor, Ele dá tudo de forma tão abundante, tão sem medidas, sem perguntar nada.
Quando você chega no Senhor, por pior que você esteja, Ele não vai perguntar nada, Ele vai te alimentar. Cada vez que você lê a palavra, Ele vai te alimentar. E assim nós vamos revigorando, nós vamos mudando, nós vamos desenvolvendo coisas que nós nem sabíamos. Então a palavra ela é perfeita e ela vai me dar força, ela vai tirar todo o cansaço de mim. Os seus conselhos merecem confiança. Eu tenho que confiar naquilo que eu leio na palavra de Deus. Nós confiamos em pessoas que muitas vezes estão dando os conselhos baseados nas suas próprias intenções, querendo tirar algum tipo de vantagem de nós. E nós que não podemos oferecer nada para Deus, Deus está dizendo o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim, e eu quero desconfiar. Eu quero tratar Deus como eu trato qualquer pessoa. Mas você se cega tanto por um amor que abaixa todas as defesas e todas as guardas para deitar numa cama, para ter alguém para sentar no final de semana num restaurante. Não importa o peso da humilhação, você se vende a isso. Sabe? E nós queremos desconfiar de Deus. E dão sabedorias às pessoas simples. O que a palavra dá? Sabedoria. Outras traduções, ao invés de simples, vai estar escrito inexperientes. Então Deus ele dá sabedoria, ele dá experiência às pessoas inexperientes. Enquanto nós não buscamos o Senhor e conhecemos a palavra, nós sempre vamos continuar sendo inexperientes. Eu posso sim ser uma pessoa já de idade, uma pessoa com faculdade, com doutorado, seja lá o que for, mas eu continuo sendo inexperiente. Por isso que os conselhos das pessoas mais antigas, que tinham temor ao Senhor, eles valem tanto. Nós estamos evangelizando, a pessoa diz, olha, a minha mãe dizia isso, a minha vozinha dizia isso, o meu avô dizia isso, o meu pai dizia isso. E isso serve como verdade até hoje. Mesmo depois de tanto tempo, nada conseguiu modificar essa verdade. E a verdade é justamente isso, algo que não se modifica com o tempo. Já que nós queremos viver a eternidade, nós devemos estar com as coisas que são imutáveis. Do mesmo jeito que lá no passado, você olha as tuas fotos e olha como as pessoas se vestiam, e naquele tempo parecia que era tão bonito e tão legal. Hoje você olha e fala, nossa, como era ridículo. E a nossa vida também é assim, quando nós estamos juntos do Senhor. Nós olhamos lá atrás e falamos, nossa, como era ridículo. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Quanto mais eu aprendo sobre o Senhor, quanto mais eu obedeço o Espírito Santo, mais certezas. Se os ensinos são certos, eles me trazem certezas. E você que vive tão em dúvida, você que não consegue confiar, que não sabe o que fazer, que não sabe para onde ir, que se sente perdido, olha como a palavra de Deus ela vai trazer um direcionamento. Sem a luz do Senhor, nós não sabemos para onde ir e não sabemos o que fazer. E aí tem um combo ainda, a alegria, a felicidade, tudo aquilo que somente Deus pode dar. No passado, eu tinha uma visão equivocada de que para mim poder sentir algo de bom, ou eu teria que ir numa festa, ou eu teria que beber, ou eu teria que fazer alguma coisa para sentir prazer, e eu só vivia buscando essas coisas, porque não existia nada de bom dentro de mim. Hoje eu encontro a bondade de Deus todos os dias dentro do meu coração, tão perto a uma oração ou a um louvor. E isso é a coisa mais importante que nós podemos ter. Os seus pensamentos são claros e iluminam a nossa mente. Olha a mente de novo aí. Quantas vezes você imaginou que estava tudo nos nossos pensamentos? Quantas vezes você entendeu que Deus falava através deles? Olha como a palavra ela repete de forma insistente, mas enquanto a minha mente está na escuridão, eu não consigo entender. Então quem clareia os meus pensamentos, quem ilumina a minha mente, é o Senhor. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. O que é temor? Temor não é ter medo, temor é ter respeito. Ter temor ao Senhor é quando o Senhor ele passa a ser uma pessoa. Você não pensa no que alguém vai sentir? Poxa, eu não vou fazer isso porque vai chatear a pessoa, eu não vou fazer aquilo por causa disso. Poxa, ele não merece isso. Então a gente coloca um freio moral baseado nas outras pessoas, na forma que as outras vão pensar. O temor é isso, é quando Deus ele começa a existir na minha vida a tal ponto que eu penso nele, poxa, eu não vou mentir porque vai desagradar a Deus.
poxa, eu não vou fazer isso porque eu sei. E diferente das pessoas que a gente pode mentir, pode enganar, pode manipular, pode se fazer, pode se vitimizar, pode culpar, com Deus essas coisas elas não funcionam. E aí o que vai acontecer? Vou voltar a sentir cansado, vou voltar a sentir oprimido, vou sentir todas as coisas que eu sentia quando Deus estava longe de mim. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Então, tudo aquilo que Deus decide está certo, faz parte de uma justiça. Ele é justo e nós tornamos justos quando nós agimos baseado nas coisas que Ele nos ensinam, nas coisas que Eles colocam na nossa cabeça através da sabedoria. Então nós não usamos a sabedoria do mundo, nós não vivemos da forma que as pessoas vivem, nós vivemos da forma que Deus ensina e elas se baseiam na verdade, elas se baseiam na eternidade, elas se baseiam no imutável. Então você acha que a nossa vida ela é feita de momentos bons e ruins? Você acha que a verdade de Deus ela oscila entre a escuridão e a luz, entre o bem e o mal? Ou não, sou eu que não tenho sabedoria o suficiente para entender aonde está aquilo que é bom. Ou eu, às vezes, começo a buscar os meus próprios interesses e esqueço de obedecer ao Senhor. Os seus ensinamentos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. E aqui talvez a tua cabeça ela entra num bug eterno. Poxa, mas como assim a sabedoria é mais valiosa do que ouro? Quando você morrer, você pode levar o ouro que você conquistar nessa vida? Lá no céu, o ouro compra alguma coisa? Você já parou para pensar em outra coisa? Quando você morrer, quem vai estar lá te esperando? Você acha que vai estar a tua família, os teus amigos, os teus pais e sei lá, as pessoas que você conheceu em vida, elas vão estar lá todas esperando. Tá todo mundo descansando, tá? Tá todo mundo dormindo. Não tem ninguém lá no céu ainda habitando, a não ser Jesus. Porque nós seremos julgados pelas coisas boas e más que nós fizemos nessa vida. Pelo quanto nós obedecemos ao Senhor e exaltamos o Senhor e entregamos a nossa vida ao Senhor. Então faz sentido eu achar que isso daqui que eu possa conquistar aqui é mais valioso do que a palavra, do que a oportunidade, do que o Senhor está me dando? Quantas pessoas não gastam tudo que tem para tentar restabelecer a saúde, para tentar ser feliz, para tentar ser respeitado? E nós temos tudo isso de graça. De graça, de graça receberei, de graças dará. Não tem sentido a gente cobrar para amar, não tem sentido a gente cobrar para falar de Jesus, para fazer esse devocional, não tem o menor sentido. Eu fazer isso a troco de like, de curtida, eu não quero nada que possa ficar nesse mundo, eu quero a eternidade. Eu quero que a verdade viva dentro de mim, eu quero alegria dentro do meu coração, eu quero receber de Deus aquilo que eu não posso experimentar nesse mundo. Nem com todo o ouro você poderia comprar a sabedoria de Deus, nem com todo o ouro você poderia comprar a paz que Deus dá. Mas talvez a gente ache que as experiências sejam sensoriais. São mais doces do que o mel, mais doces até que o mel mais puro. Então nem nada que eu posso comer também pode me trazer a experiência do que o Senhor dá a nós. E você só vai conhecer como o Senhor é bom se você fizer aquilo que a palavra ensina. Não adianta a gente ler a Bíblia achando que Deus não é, Ele é. Por isso Ele diz, eu sou. Eu sou. Diversas vezes Jesus está dizendo o que Ele é. E isso reforça aquilo que nós não somos. Porque se Ele é o caminho, nós somos a perdição. Se Ele é a verdade, nós somos a mentira. Se Ele é a vida, nós somos a morte. Se a gente continua lá em Salmos 19, versículo 11 a 14, a palavra do Senhor lá diz assim: Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhe obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que ele me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti.
Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Quem está conversando conosco? Davi, e é a continuação do salmo que a gente estava lendo acima. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim. Não tem como a gente adquirir sabedoria sem a palavra de Deus e a presença do Espírito Santo. E é engraçado quanto a gente se debruça muitas vezes para passar numa prova, num concurso, né, para querer ganhar capacitação humana. E aquilo que a gente precisa, a gente não gasta tempo. A gente quer terceirizar essa atribuição a outras coisas. E a gente sabe muito bem, sem querer pegar no pé de mulher nem nada, mas a mulher sábia, ela edifica a casa. Para mim poder edificar alguma casa, eu preciso ter sabedoria. Porque Deus ele fala, se a casa não for edificada pelo Senhor, ela vai se destruir. E talvez seja esse o reflexo da nossa vida. Destruição, tolices, palavras sem contextos, coisas desnecessárias. E eu tenho que olhar para a minha vida e falar, bom, eu não vivi com sabedoria, não tinha como eu fazer o certo. O Senhor estava longe de mim, eu nem sabia quem era o Senhor. E quando nós adquirimos sabedoria, nós aprendemos a primeira coisa, teu servo. Se você olhar na minha bio, né, na minha descrição, a forma que eu me defino, servo do Deus Altíssimo. Eu sou um servo. Eu estou nessa vida para servir ao Senhor. E você, quando tiver sabedoria, você vai entender que você é um servo de Deus. Você não está aqui para brincar de ter família, você não está aqui para trabalhar, você não está aqui para nada, você está aqui para ajudar a resgatar pessoas. Nós temos falado isso de forma recorrente, para pregar, para evangelizar, para fazer... Se você quer sentido a tua vida. Agora, se você quer ter uma vida sem sentido, continua buscando o ouro, a prata, né? Continua buscando o mel, a comida, o prazer, continua buscando essas coisas. Que você vai viver essa vida com cansaço, sem motivação, sem alegria, sem propósito, achando que você precisa mudar alguma coisa. Nada disso pode mudar um coração triste. Nada disso pode alimentar uma alma cansada. Porque nós estamos cansados sim de religiosidade, de regras. Disso nós estamos cansados. Eu sou recompensado quando lhe obedeço. Como que ser recompensado? Através dos sentimentos, através da força. E parece que isso é descartável. Cada vez que eu obedeço a Deus, eu só sinto coisas boas. E não dá para entender. Por que às vezes a gente ainda decide desobedecer a Deus achando que nós estamos perdendo alguma coisa? Sendo que nós fazemos tudo para poder ter paz. Viver uma vida à base de remédio, à base de droga, à base de boteco, à base de procura, sabe? O tempo inteiro vendendo a eternidade por coisas dessa vida, achando que isso vai suprir, tendo o necessário para se viver, tendo-se o necessário para se servir, para poder ajudar as pessoas, o resto não faz mais sentido. O tempo que nós gastamos procurando problemas e criando mais problemas não faz sentido. Essa ideia de expansionismo demais. Sabe, quando será que nós vamos olhar e falar, eu já tenho o suficiente? O que eu tenho aqui desse jeito tá bom. Isso é o suficiente para mim. Com isso me basta. Quem pode ver os seus próprios erros? O que eu sempre falo para vocês? Que a gente lê a palavra de Deus para encontrar os nossos próprios erros. Não para ficar vendo o erro dos outros. Olha Davi, ele fala a mesma coisa. Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Quantas vezes você já orou pedindo perdão para Deus das coisas que você fez sem saber que você estava fazendo? Das vezes que você serviu o demônio e nem sabia que estava servindo? Das coisas que você falou? Ou das vezes que você deixou de obedecer a Deus porque você não entendeu o que Ele disse? Porque você não conhece a palavra. Apesar de você não poder obedecer a Deus, Ele continua pedindo todos os dias o que você deveria fazer. E sabe como eu sei disso? Pela ansiedade que você sente.
E ao invés de você entender que a ansiedade é você ter um propósito e um chamado para Deus e não entender o que Deus está te pedindo, e é como se você sentisse que você fracassou e falhou todos os dias. Não, vou no médico. Não, vou tomar um remédio, aí beleza. O diabo, ele engana de diversas maneiras, mas engana bonito todo mundo. E eu falando isso, parece que o louco sou eu. O louco sou eu. Feliz é aquele, né? Não cujo Deus é o Senhor. Feliz é aquele cujo remédio vende, né? Feliz é aquele, o dono do bar, o dono das bebidas, o dono da boca, esse é o feliz. Porque enquanto nós vivemos a ignorância dessa vida, buscando prazer nas coisas, a graça está sendo desperdiçada. E quando eu começo a olhar a palavra e vejo o tamanho do meu pecado, livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Então, existem coisas que eu faço sem perceber e existem coisas que eu faço sabendo que são erradas. Porque logo depois que eu faço, o meu coração ele já me acusa. Você não deveria ter falado isso, você não deveria ter feito isso. E às vezes nós nos arrependemos, não porque fazemos, mas porque somos descobertos. Isso é uma canalice. Tem que se incomodar independente se alguém está vendo ou não, sabe ou não. Nós temos que tirar essas coisas de nós. Essa vontade de querer enganar os outros. Se você gosta de ficar vendo rede social, você adora ver mentiras. Aquilo são personagens, são pessoas. Quanto tempo você acha que a pessoa gastou passando um filtro, fazendo uma pose, entortando o corpo para parecer que está tudo em dia, escondendo uma gordurinha, colocando uma roupa diferente, fazendo uma maquiagem? Hoje em dia já não é nem mais maquiagem, né? Parece que a pessoa ela faz uma pintura por cima do rosto, né? Porque não é ela. Não é. A gente sabe se lavar com água e sabão, não é ela. Não é ela. Será que eu precisava disso tudo? Será que para as pessoas me admirarem adianta eu ser isso? O que adianta estar bonita por fora e podre por dentro? O que adianta estar tudo ali, dentro do procedimento, e dentro do coração não tem nada? Não tem uma gota de felicidade, não tem uma gota de amor? Fica se oferecendo aí para tudo canto e para tudo qualquer. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo não possa ter alguém, mas primeiro se tenha. Primeiro tenha sabedoria, primeiro conheça o Senhor, não inverte a ordem das coisas, que não vai dar bom, vai sempre dar errado. Não permita que eles me dominem. Então o que os pecados eles fazem? Dominam a gente. Por que Jesus fala, onde existe o Espírito Santo, onde está o Espírito Santo, lá sim existe liberdade. Por que ontem nós falamos da porta, que ela permite ir e vir? Porque existe liberdade. Porque o pecado ele não me domina, porque eu posso servir e obedecer a Deus de forma integral. Assim serei uma pessoa direta e livre do grave pecado da desobediência. Sempre que você quer entender o que é pecado, é desobedecer. Se você é criança, você apanhou quando você era criança, por quê? Porque você desobedeceu teu pai e tua mãe. Eles colocaram uma regra que era para impedir que você se machucasse ou que criasse problemas. E você foi lá e descumpriu. Então, quando uma pessoa não te obedece, nossa senhora, nossa, virou bichão. Agora, quando você faz o mesmo... Então, a Bíblia ela serve para entender justamente isso. Às vezes que eu desobedeci a Deus, que eu não levei em conta Ele como uma pessoa, que eu não tive temor ao Senhor. E beleza, tá tudo bem. Ninguém tá aqui para ficar falando de passado, mas para reconhecer o quanto Deus faz a diferença através do nosso passado. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a Ti. A boca fala do que o coração está cheio. As minhas palavras e os meus pensamentos. Você vê que o tempo todo ele repete as mesmas palavras. Mente, pensamento, sentimento. Mas como nós não temos sabedoria, nós não entendemos. E quando eu falo isso a primeira vez, a pessoa parece falar, esse cara tá louco. Não é isso. Veja como é mais fácil a gente refutar Deus e achar que o normal é o mundo, do que aceitar que Deus o tempo inteiro ele está tentando dar o conhecimento e nós não temos maturidade espiritual para aceitar. E qual é a preocupação de Davi? Que os pensamentos dele e as palavras dele sejam aceitáveis a Deus.
Se elas são aceitáveis a Deus, é porque o Espírito Santo está conduzindo os pensamentos e as palavras dele. Ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Nós temos que entender que quando nós estamos ligados ao Senhor, nós criamos um caráter que ele é estável. Não importa o que aconteça à nossa volta, nós vamos continuar servindo, nós vamos continuar levantando, nós vamos continuar com força, nós vamos continuar obedecendo ao Senhor. Nós vamos fazer da forma que o Espírito nos conduz a fazer, porque do nosso jeito vai dar ruim, vai ser pecado. Eu vou desobedecer a Deus, eu vou perder a unção de Deus, eu vou perder a força de Deus. Se você começasse a ouvir hoje os devocionais desde o primeiro, você ia ficar 23 dias e 10 horas ouvindo sem parar. Se você parar para pensar 1.500 dias, todos os dias, sem falhar nenhum dia, nós estamos aqui, adorando ao Senhor, testemunhando ao Senhor, dando exemplo ao Senhor, não pedindo nada, R$1 sequer, nada, por amor a você, para que você tenha a oportunidade que talvez você nem saiba que você precisava, e que nós possamos continuar fazendo enquanto for da vontade de Deus, porque se passar disso, se torna pecado. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o teu coração, abrir os teus olhos espirituais, que você possa se arrepender dos teus pecados, colocar a tua esperança no lugar certo. Que o Senhor esteja lá nos esperando para nos receber no céu. Obrigado, meu Deus, por não desistir de mim. Obrigado, meu Deus, por tudo que tem feito, por tudo que é, por todas as manhãs, tudo aquilo que nós passamos juntos, por todos os momentos, por tudo aquilo que não nos falta, pelo alimento, pela palavra e pela presença. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.